Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer dois vídeos aqui no canal, um explicando o que é fascismo e o outro explicando o que é comunismo. Porque aqui no Brasil esses termos, eu percebo nas redes sociais que eles são mal compreendidos, tá, pela população e eles acabam se tornando banalizados, porque as pessoas usam os termos sem saber. As pessoas acham que qualquer um que é de direita é um fascista e qualquer um que é de esquerda é um comunista. E não é assim que funciona, pessoal. Na verdade, de direita e esquerda tem que ter em qualquer democracia do mundo, porque senão não é uma democracia, senão seria uma monocracia, só teria um lado, logo seria uma ditadura. Direita e esquerda começa após a Revolução Francesa, onde tinha os girondinos e os jacobinos. Um se sentara à direita do rei e o outro à esquerda. Aqueles à direita eram mais conservadores, defensores da igreja, da tradição, dos costumes e da elite. Os da esquerda eram os mais progressistas, defensores dos pobres, das minorias, etc. Então isso influenciou as democracias do mundo inteiro. Não quer dizer que elas sejam iguais. Por exemplo, aqui no Brasil a direita é anti-gay, né? Eles são contra casamento gay, parada gay, essas coisas. Já, por exemplo, na Argentina, do Javier Milei, que eles tanto admiram, né, os bolsonaristas, a direita ela é super a favor dos direitos dos homossexuais. Sabiam disso? Tem até passeata, vocês podem ver no Google, de argentinos pró-homossexuais, em parada gays na Argentina, essas coisas, a maioria são de direita. Então a direita e a esquerda ela vai depender muito do país que você está. Por exemplo, nos Estados Unidos, a direita e a esquerda não diferem muito, republicanos e democratas. Que nem eu falei, os americanos eles têm interesses em comum. Só que um lado vai ser mais radical e o outro lado vai ser mais tolerante. Mas tem em todo o país do mundo. Então, o que é fascismo? Fascismo é um movimento de massa. Aliás, antes de eu falar o que é fascismo, só que a direita e a esquerda, pessoal, elas podem se radicalizar, ser mais extremistas e intolerantes. Aí nós chamamos de extrema direita ou de extrema esquerda. Aí sim, caberia esses dois campos políticos, fascismo e o comunismo. Agora, ser de direita ou de esquerda é normal numa democracia e não é motivo para ter essa polarização toda, ou esse ódio todo que chegou aqui no Brasil, né, onde as pessoas ficam se atacando, se ofendendo. Você é comunista, vai para Cuba. Você é fascista, não sei o quê. Não, pessoal, não é todo mundo que é de direita que é fascista e nem todo mundo que é de esquerda é comunista. Então tem que haver o diálogo entre as partes, até porque todo mundo vive no mesmo país. Então, até um tempo atrás era normal, por exemplo, um político de esquerda e um de direita sentarem para conversar. Ou mesmo no Congresso, né, debater um projeto importante, apresentar argumentos, contra-argumentos, refutações, etc., até chegarem num consenso. Que é assim que as democracias funcionam. Agora, quando começa a ter lados extremistas, como nós estamos vendo aqui no Brasil, aí você passa a ser o extremo de um lado ou de outro. Inclusive, eles acabam se assemelhando, os extremos. Tanto que na política tem uma teoria científica que é chamada teoria da ferradura. E quanto mais os extremos aumentam, mais eles se assemelham, apesar de estar em aspectos políticos opostos. Um exemplo é o nazismo e o comunismo. Um é um regime de extrema direita e o outro é de extrema esquerda. Só que eles acabaram se aproximando, tem muitas características semelhantes entre os dois regimes. Regime autoritário, ditatorial, perseguidor, etc, etc, etc. Então vamos começar nesse vídeo falando sobre o que é o fascismo. O fascismo é uma ideologia de massas que surgiu na Itália com Benito Mussolini. Mussolini formou um grupo de políticos, né, militantes, e esses militantes eles tinham como símbolo um machado, que o cabo do machado era feito com fachos, que são pauzinhos, gravetos. Então por isso que ele criou o nome fascismo, né, que é faccio. Por quê? Porque ele falava que um só é fácil de quebrar, mas todos juntos eles seriam fortes. Então é fascismo, faccio. E o Mussolini começou a fazer sua carreira política, pessoal, utilizando uma técnica que é de você demonizar o seu adversário, você utilizar de mentiras, intimidação contra os seus adversários políticos, para você poder posar como salvador da pátria. Você ser alguém que vai livrar o seu povo daquele perigo dos seus adversários. Tá? Isso é muito comum até hoje. Então o Mussolini, o que ele fazia? Ele demonizava os adversários, mentia sobre eles, fazia coisas absurdas, que nem uma vez foi mostrado no History Channel, um documentário sobre o fascismo. Ele pegou um político que era adversário, os garotos dele, militantes, deram uma surra nesse político, colocaram um funil na boca dele e derrubaram um vidro de purgante. Esse deputado se cagou todo, é claro, e eles fotografaram aquelas máquinas antigas e espalharam pela cidade. Tá vendo? Esse político é fraco, ele é um cagão, ele cagou nas calças. Isso é uma mentira e é uma intimidação. Era assim que o Mussolini fazia. Sendo que numa democracia saudável, as pessoas dialogam. Não tem esse ódio todo. Vocês podem ver nos Estados Unidos. Mesmo após a vitória do Trump, quando tem encontro lá de ex-presidente, eles conversam numa boa, republicanos e democratas, que é como deveria ser uma democracia. Já o Mussolini não, ele entendia que ele não tinha adversários políticos, ele tinha inimigos a ser destruídos. Outra prática do fascismo é você exaltar o nacionalismo de um povo. Aí o povo confunde patriotismo com nacionalismo. Patriotismo todo mundo tem o direito de ser, e deve ser.
ter orgulho da sua pátria. Agora, nacionalismo é quando você acha que a sua pátria é superior às demais e que as outras devem ser rejeitadas, excluídas, abominadas, etc, etc, etc. Isso é nacionalismo, tá? E, claro, ter o culto ao líder, né? Porque é o líder que vai salvar você desses perigos que não existem, mas que o líder criou para você. Então, acaba sendo comum em regimes fascistas ter um culto ao líder. O Mussolini, por exemplo, ele fazia que nem o Bolsonaro, ele fazia motociatas pela Itália, foi ele que inaugurou isso, e as pessoas saudavam ele com a mão assim erguida, falando Il Duce, que em italiano é o líder. As ideias de Mussolini influenciaram outros regimes fascistas ao longo da história e do mundo. O primeiro foi o nazismo do Hitler. O Hitler criou um inimigo em comum, que não existia, que eram os judeus e os comunistas. O Mussolini era só os comunistas, né? Ele falava que o comunismo era uma ameaça, que a Itália estava em perigo, porque teve a Revolução Bolchevique lá na Rússia. Então o Duce é o herói que ia salvar a Itália dos malvados comunistas. Não vamos ser comunistas. O Hitler fazia a mesma coisa. Naquelas cervejarias alemãs, ele falava contra o comunismo e, é claro, contra os judeus. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, então eles tiveram que pagar altos tributos para os países que venceram. Eles ficaram envergonhados, humilhados, entraram em crise econômica. A Alemanha teve uma das maiores inflações que o mundo já viu. Se você fosse comprar um negócio de manhã e fosse, por exemplo, um marco alemão, à tarde já seria mais de 100 marcos alemão. Então os alemães estavam cansados, feridos, humilhados, e aí surge Hitler como salvador da pátria. Eu vou acabar com as comunistas e a culpa dessa toda é dos judeus. As coisas não vão bem por causa dos judeus, os judeus são culpados. Sendo que os judeus não tinham nada a ver com isso, né, pessoal? É que os judeus faziam parte de uma elite na Alemanha que irritava o Hitler e provocava inveja nos alemães. Ah, por que os judeus têm dinheiro e a gente não? Porque eles eram banqueiros, donos de galeria, donos de jornais, essas coisas. Então o Hitler ele se colocou como um salvador da pátria. A Alemanha em peso apoiou ele foi chegando aos poucos ao poder, e as mesmas características do fascismo, demonizar os seus adversários políticos, tanto que quando o Hitler assumiu o poder, ele eliminou vários adversários políticos, inclusive comunistas, mandando para campos de concentração ou simplesmente matando. Ele também acendeu aquele nacionalismo alemão, que só a Alemanha presta e o resto do mundo não vale nada. Não, porque a Alemanha é a raça superior. Nós tivemos Gutenberg, tivemos Mozart, Bach, Strauss e tantos gênios alemães. Então a Alemanha é superior aos outros povos, nós somos a polva ariana. E foi isso que ele fez. Induziu todo um povo a acreditar que eles eram uma raça superior às outras raças. Que nem eu falei, isso não é patriotismo, isso é nacionalismo, tá? Nacionalismo bizarro. E ele se colocou como salvador da pátria e teve até o culto ao líder, o culto ao Hitler. Onde as pessoas levantavam a mão, que nem no Mussolini, e falavam Heil Hitler, Heil Hitler, Heil. A mesma saudação que o Elon Musk fez essa semana, tá? E para quem não sabe, essa saudação ela é romana, tá? Apesar de algumas pessoas divergirem, falaram que ela só foi retratada num quadro da Idade Média, mas nós sabemos, através de pessoas próximas do Império Romano, registros escritos, que para você entrar num prédio público em Roma, no Senado, no Panteão, em algum lugar, você tinha que fazer a saudação romana. Você tinha que se prostrar perante o busto de César, ou de algum deus, levantar a mão e falar Habemus César, ou Ave César. Então o Mussolini pegou isso dos romanos. Até porque o Mussolini ele queria fazer da Itália uma nova Roma. Um império poderoso que dominou o mundo inteiro naquela época. Só que a Itália de Mussolini era muito fraquinha, pessoal, nas guerras. Tanto que o Hitler tinha que ajudar eles o tempo todo. Eles não conseguiam vencer uma batalha. O Mussolini só tinha orgulho, tá? Mas na prática ele não fazia nada. E esses movimentos fascistas, pessoal, eles surgem em outros lugares do mundo. A gente pode pegar o Franco lá da Espanha, etc. Ou o Pinochet lá do Chile. E aqui no Brasil, como exemplo, o Bolsonaro. Quando a gente fala que o Bolsonaro é fascista, não é que a gente está ofendendo o Bolsonaro por ofender ou por não gostar dele. Mas é a melhor definição que se encaixa no Bolsonaro e no regime dele. Porque ser de direita é uma coisa. Nós tivemos, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, era um presidente de direita. Fez várias privatizações, várias coisas que a direita apoia, e ninguém chamava o FHC de fascista, porque ele não era. Era só um cara de direita. Agora o Bolsonaro não. O Bolsonaro começou a chegar no poder como? Ele ajudou a embarcar numa onda, que era uma onda anti-PT que surgiu em meados de 2014, 15, onde as pessoas e grupos, que nem o MBL, começaram a detonar o PT. Até com mentiras até. Você abriu o Facebook naquela época, você via assim, filho de Lula tem uma Ferrari de ouro. É mentira, aquela Ferrari é de um sheik árabe. O filho do Lula tem só um Monza. O filho do Lula foi de limpador de merda no zoológico para mega empresário. O cara não é mega empresário, pessoal. O cara não tem quase nada. É só um cara de classe média. Ah, porque o Lula tem bilhões escondidos no banco. Se a ver, não tinha. Uma vez saiu uma notícia que a Marisa Letícia tinha 300 milhões na conta dela. Depois, quando foram ver, o juiz errou. Ela tinha 3 mil. Olha o erro, de 3 mil para 3 milhões. Era mais ou menos esses valores, tá? Eu não estou citando valores exatos. Falaram que o Lula tinha roubado isso, aquilo, que o Lula roubou o Brasil todo. Todos aqueles esquemas lá de corrupção que teve na época do Lula, e teve mesmo, eles colocaram a culpa no Lula.
Foi o Deltan Dallagnol que fez lá um PowerPoint, que ele era do Ministério Público, onde ele jogou toda a culpa de tudo no Lula. Mensalão, foi feito pelos deputados, mas a culpa é do Lula. Petrolão, a culpa é do Lula. O presidente da Petrobras nem era o Lula, ele nem sabia o que acontecia na Petrobras, mas botaram a culpa nele. Triplex, que ele só foi visitar uma vez com a intenção de comprar, a culpa é do Lula. Inclusive a mulher dele pagava parcelas num apartamento nesse mesmo prédio. Se ele fosse roubar ou fosse vantagem devida, para que ela pagaria as parcelas? E o Triplex foi a leilão bem antes do julgamento do Lula. Como é que ele ia usufruir de um apartamento que foi a leilão? Só aí vocês veem a malandragem. O sítio era de um parente da Marisa. Por isso que tinha coisas pessoais dele lá. Ah não, o Lula roubou o sítio, teve ofertas indevidas da Odebrecht, OAS, não sei o quê. Era tudo mentira. Tanto que quando ele foi julgado por aquela juíza Hardt, né, aquela que era a sucessora do Moro, ela nem sequer julgou ele pelo sítio. Ela só copiou a sentença do Moro e ela deixou a palavra triplex. Quer dizer, ela estava julgando por um sítio, mas deixou a palavra triplex, que mostra que ela nem julgou o caso. Ela só copiou o que o Moro fez e pronto. Esse julgamento foi anulado por isso, foi para Brasília. Chegando lá, a juíza de Brasília falou, não vejo culpa nenhuma. Eles tinham um parentesco. O que tem você visitar a casa de um parente? Ou frequentar com frequência um sítio de um parente? Então, criaram toda essa conspiração contra o Lula e a Dilma. O Bolsonaro foi a mesma coisa. Além das mentiras de corrupção, que até hoje ele mente, né? Fala que o Lula fez o maior esquema de corrupção do planeta. O Bolsonaro inventou que o Lula ia distribuir mamadeira de piroca. Olha que absurdo. Você acha que um governo, por mais cretino que fosse, ele ia distribuir mamadeira de piroca nas escolas, pessoal? Vocês acreditam nisso? Tem que ser muito besta para acreditar numa bobagem dessa, né, pessoal? Mamadeira de piroca, kit gay, que era um livrinho que ele levava em tudo que é programa que ele ia, que nunca foi comprado pelo governo, nunca teve em nenhuma escola, mas ele mentia. Olha aqui, esse aqui que o Lula quer ensinar para essas crianças, tá ok? Kit gay. E todas essas bobagens anticomunistas ele começou a mentir. Que o Lula ia fechar a igreja, que você ia comer cachorro, que o mendigo ia morar na sua casa para socializar, coisa que nunca aconteceu em nenhum mandato do Lula. Nem no primeiro, nem no segundo e nem no mandato e meio da Dilma. Mas eles alimentaram as pessoas com essa mentira e o Bolsonaro se posou como salvador da pátria, que ia salvar o Brasil dos comunismos, do terrível comunismo. O mais próximo que o Brasil chegou do comunismo foi quando o Brasil jogou contra a União Soviética, na Copa do Mundo. Nunca teve comunismo. Teve sim movimentos que tentaram querer colocar um comunismo no Brasil, minoritários, como a Coluna Prestes, por exemplo, ou Marighella, mas nenhum deles deu certo, pessoal. Nunca teve uma tentativa de colocar um comunismo de verdade no Brasil. Até porque o Brasil, bem ou mal, é um país que não tem um viés ou um perfil de um país que gostaria de um comunismo. E eu vou falar o que é comunismo de verdade no outro vídeo. Então, mentiras, ameaças, intimidação. Quem não lembra ele brigando com a Maria do Rosário? Dá continuação, dá continuação. Eu não estruparia você porque você não merece. Tudo isso é fascismo, pessoal. É você querer chegar ao poder à força. Não por debater ideias ou por ter propostas melhores, mas demonizando o seu adversário, tratando como inimigo a ser combatido, que aí você convence boa parte da população que esse é o verdadeiro inimigo e você é o herói salvador da pátria que vai salvar as pessoas. Fora o culto ao ídolo, né? As pessoas faziam igualzinho. Mito, mito, mito. Foi igual Mussolini e Hitler. Um é o Duce, o outro é o Heil Hitler e o outro é o mito. Nacionalismo exagerado, que fez o Brasil virar um páreo internacional, porque o cara ofendia outros países. Não queria nada da China, porque não confiava na China. Eu não vou comprar essa vacina por causa da sua procedência, tá ok? Que é da China, tá ok? Isso é nacionalismo, você achar que o seu país é superior ao outro. Não é patriotismo. Até porque o cara vivia babando o ovo dos Estados Unidos. Chegou a dizer love pro presidente americano, Donald Trump. Eu não sei como é que o Trump não enfiou a mão na cara dele. Porque isso em inglês pega tão mal, pessoal. Um chefe de Estado, um homem adulto, chegar pro Trump e falar I love you. Você só fala isso em inglês para quem você tem intimidade. Um irmão, um amigo de infância, papai, mamãe. Agora um homem barbado falar isso pro outro, I love you. Não sei como é que o Trump não enfiou a mão na cara dele. Então, pessoal, para finalizar isso, nem todo mundo de direita é fascista. Tem direita que sabe dialogar, sabe conversar, não fica demonizando os adversários, respeita os adversários e os trata como adversários, não como inimigos. É que nem o Lula falou várias vezes em entrevista, ele falou, na minha época a gente disputava uma eleição, a gente quebrava o pau. Depois que acabava a eleição, a gente ia tomar uma cervejinha junto, bater um papo, discutir políticas, porque não tem que ser inimigo, é que nem futebol. Se um cara é corintiano e o outro é palmeirense, eles não tem que ser inimigos. Eles podem até brigar ali pelo time, torcer, até se zoar, se xingar. Ah, seu cuzão, você vai perder, não sei o quê. Mas não tem que ser inimigo por causa disso. Depois que acabou o jogo, vamos tomar uma cervejinha, bater uma bolinha, vamos conversar, trocar uma ideia. A política tinha que ser assim. Agora, depois que surgiu esse movimento bolsonarista, virou isso. Tem gente aí que é petista até escondido, porque surgiu uma onda de violência contra o PT. Quem não lembra, por exemplo, daquela família no Paraná? Que o bolsonarista foi lá e queria matar a família inteira.
Porque ai de alguém falar que é petista, virou proibido no Brasil, é pecado. É um dos maiores partidos do Brasil, mas se falar que é petista, as pessoas já vêm te atacar e te xingar como se isso fosse uma ofensa. Isso é fascismo, é você querer só o seu lado e você querer massacrar, destruir o outro lado, com mentiras, com intimidação, com tudo isso. Então, é por isso que nós dizemos que o bolsonarismo é sim um movimento fascista no Brasil. E tem mais uma coincidência, só para fechar o vídeo também, que é a morte de pessoas, né? Todos esses regimes causaram a morte de milhares de pessoas. Não preciso falar do Hitler, lá do Holocausto, que vocês sabem, que não foi só judeus, tinha homossexual, comunistas, ciganos, pessoas com deficiência. Só que no Brasil, o Bolsonaro, pela negativa dele de comprar vacina, ele podia ter salvo 400 mil vidas, que a Pfizer ofereceu a vacina para ele em agosto de 2020. Ele não quis comprar. Chegou no ano seguinte, teve o pico da pandemia. Morreu 400 mil pessoas. Fora as 200 mil que já tinha morrido antes, né? E depois chegou mais 100 mil, nós totalizamos com mais de 700 mil mortes. Fora os Yanomamis que estavam pedindo ajuda e o Bolsonaro se negava a ajudar. E fora que também o plano do Bolsonaro parecia um plano de eugenia, né? Porque ele não queria que as pessoas se vacinassem, nem ficassem em casa. E ele sabia muito bem que tem lugares no Brasil, onde tem a maioria de população preta e parda, como favelas, morros, essas coisas, que elas poderiam ser as principais vítimas. Ou seja, não é muito diferente do Bigodinho ou do Carequinha da Itália, né, pessoal? E mesmo assim tem gente aqui que é latino, é pardo, que nem a gente, fica aí. Mito, mito, mito. Parece uma barata torcendo pelo inseticida. Ou um dinossauro torcendo pelo meteoro. Meteoro, meteoro. Aí não dá, né, gente? Então abra um olho, tá? Direita e esquerda tem que ter em toda democracia. Isso é normal, não tem que ser inimigas, podem conversar, podem discordar de tudo. É perfeitamente normal. Agora, o fascismo só traz morte e dor. E se o Bolsonaro tivesse conseguido dar o golpe de Estado, que ele tentou sim, é que ele não conseguiu, imagina como é que a gente estaria hoje. Talvez nem meu canal existisse, ou talvez eu estaria no porão do DOPS, ou quem sabe até morto. Porque esse é o fascismo. Ele tem que destruir o seu adversário político, tratar como inimigo. Tá bom? Então fica aí para reflexão. Quem gostou do vídeo, pessoal, dá um like aí, comente o cachorro, ativa o sininho, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais, que isso é um pouco de educação política, para as pessoas entenderem bem o que é esse movimento político. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Até a próxima.